Já estamos de volta com o programa em discussão aqui pela TV Assembleia e conosco aqui a doutora Catiele, que é advogada, e também a doutora Ana Sandra, que é psicóloga. Eu queria perguntar à doutora Catiele, que está à frente de um importante braço, vamos pensar assim, de um órgão da OAB que trabalha com essa área. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão, como é que atua essa comissão da OAB que você representa. Na verdade, a OAB é uma das portas de entrada, né? É o que nós chamamos portas de entrada, são hospitais, PSFs, delegacias, todos esses organismos, escolas, CREAS, CRAS, todos os organismos existentes são portas de entrada. A OAB ela vem a integrar essa rede como porta de entrada, né? Nós não podemos advogar para a vítima, mas nós integramos e auxiliamos o Ministério Público, os estados, municípios, as organizações que trabalham com todos os tipos de violações, né? E aí a Comissão de Direitos Humanos, a OAB, por ser a casa, né, da cidadania e dos direitos humanos, nada mais justo do que estar no lado da sociedade, ao lado da sociedade, trabalhando com os organismos para que a justiça seja feita, né? E aí nós abrangemos não só a temática da violência, mas nós temos também a questão dos presídios, né? A ação social para as comunidades. Então nós temos todas as comissões exatamente voltadas não só para a advocacia, mas para a nossa sociedade, como uma forma de repor, né? Restituir o que ela tanto nos dá, né? Porque não chegamos aqui onde chegamos sozinhos. Então nós temos esse pensamento de estar sempre sendo um braço social e um auxílio para que justiça seja feita, para que as coisas possam entrar no equilíbrio, que é isso que buscamos. Verdade. Doutora Ana, recentemente aí a imprensa trouxe a questão envolvendo o jogador Robinho, né, acusado de estupro. Como é que você analisa toda essa história, entra nessa história da cultura patriarcal, né, essa coisa contra a mulher? Como é que vocês analisam isso? Eu não tenho muitas informações, né, com relação ao caso, este caso específico que você citou, então, mas eu queria colocar assim que de uma maneira geral é isso que eu estava falando, de que as mulheres elas são desacreditadas. E quando essa violência ocorre por parte de pessoas, de homens assim bem posicionados, que têm uma relação de poder que está colocada, que está instituída, ou que pertence a instituições que tenham nomes acima de qualquer suspeita. Naturalmente falando, essas situações de violência e de agressão contra a mulher, elas são ainda mais dificultadas, elas são ainda mais colocadas em xeque, colocadas à prova. Então, é preciso que a gente, quando eu falo especificamente de que a gente tem relações de poder que estão postas, é preciso que a gente faça um movimento que é de toda a sociedade, acho que você imaginar uma sociedade que admita que uma parte tão significativa da sua população viva subjugada a uma violência, e são violências cotidianas, a gente está falando aqui do estupro, mas a gente pode pensar que as mulheres, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva do assédio, né? A gente constantemente, ao sair na rua, a coisa de que as pessoas acreditam logo que podem se dirigir a gente de qualquer forma, quando vai andar num transporte coletivo, os homens que dizem, né, eu encostei sem querer, mas que tentam se apropriar ali dos nossos corpos, fazendo uso de algo que não tem o nosso consentimento. E aí eu acho que essa história que você cita, né, desse jogador, ela é mais uma história, quanto tantas outras histórias de violência contra a mulher, em que existe um esforço massivo de desqualificar o discurso dessa mulher. Não raramente a gente observa que nessas situações as pessoas vão buscar, às vezes, o passado da mulher para justificar comportamentos pregressos dela. Não raramente essas mulheres, quando vão prestar queixa, prestar depoimento, elas são submetidas a perguntas irrepetíveis, inclusive, sobre o que você fez para que ele pudesse ter se comportado dessa forma com relação a você.
Então, esse caso é só um dos inúmeros casos que no Brasil e no mundo aparecem cotidianamente de situações de mulheres vítimas de violência. E a gente sabe que os números que chegam efetivamente a julgamento, a doutora Catiele está aí para dizer melhor do que eu, eles são ínfimos, ínfimos perto da realidade que efetivamente ocorre. Muitos desses casos sequer vão chegar no tribunal, porque as mulheres sentem muita vergonha de fazer esse tipo de denúncia, porque não raramente elas são culpabilizadas, elas sofrem a violência e quando ela procura os mecanismos, as autoridades para fazer a denúncia, elas são desacreditadas, elas são culpabilizadas, muitas vezes elas são culpabilizadas dentro de casa pela própria família, quando ela denuncia uma essas violências que às vezes está relacionada com pessoas próximas, e aí, em nome da instituição familiar, em nome da moral, dos bons costumes, é melhor que essa violência seja silenciada, seja abafada aqui mesmo, dentro das quatro paredes ali do lar, da residência. Então, é muito importante que a gente entenda que tem um mecanismo muito difícil que essas mulheres, ao serem vítimas de violência, elas vão encontrar que é para terem para terem efetivamente a possibilidade de se sentirem ouvidas e de sentirem que têm efetivamente a proteção do Estado para fazer justiça. Muitas vezes a mulher é revitimizada, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que aconteceu agora na pandemia, muitas situações de mulheres vítimas de violência e aí algumas iniciativas de retirar a mulher de casa para colocá-la no hotel, em algum outro lugar que tivesse desativado, enquanto durasse a situação de violência. Até nas estratégias de enfrentamento da violência, a gente encontra mais violência. Ela foi violentada, ela precisa sair de casa, ela precisa deixar o lar dela, ela precisa... Sim, compreende o que eu estou tentando dizer assim? Ela foi agredida, violentada, e para protegê-la eu preciso cometer com ela uma outra violência, que é tirá-la de casa, que é tirá-la do seu ambiente. Então, acho que a gente precisa compreender que existem outras violências simbólicas, psicológicas, que vão sendo cometidas em decorrência de uma violência contra a mulher, seja ela sexual, seja ela física ou de qualquer outra ordem, que vai colocando essa mulher em situação de novo sofrimento de violência, ela vai sendo revitimizada, e aí tudo isso denuncia um Estado que não tem políticas públicas efetivas e que talvez não tenha sequer interesse de que essas políticas públicas aconteçam, porque a diferença está posta. Se você vê as mulheres na política, os espaços de poder onde as mulheres estão presentes, tudo isso denuncia isso que nós estamos falando aqui. Ok. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para a doutora Catiele. Doutora Catiele, ela falou aí, muito interessante, com relação à falta, né, ou ausência de mais políticas públicas voltadas para as mulheres. Agora, a senhora como uma operadora do direito, né, a senhora acha que o Código Penal, as leis brasileiras, contemplam de forma mais efetiva a questão da mulher? Ele vem sim contemplando, até mesmo vários entendimentos. Pronto, nós temos hoje em dia entendimentos de estupro virtual. Em que tempo a gente iria parar para pensar que um juiz, né, do sexo masculino iria condenar um agressor por um estupro virtual? Então, isso são entendimentos e são evoluções da nossa sociedade e do ordenamento jurídico, né? Não só das leis, porque a mesma lei eu posso interpretá-la de várias formas, né? E essa é a diferença, né, dos operadores do direito, né, dos advogados, quando a gente faz uma defesa. A gente fala da mesma lei, mas a gente fala de forma diferente, de entendimentos diferentes, de acordo com cada caso, né? Mas essa evolução, essa necessidade que a gente tem de uma proteção maior do Estado. Agora sim, o que é que a gente para muito? O Estado tem suas obrigações, sim, mas eu como cidadã também tenho. Eu como cidadã também tenho a obrigação de denunciar quando uma criança está sendo espancada no meio da rua, quando minha vizinha está sendo agredida. Eu tenho essa obrigação de cidadã, porque eu não sei como é que esse ciclo pode me atingir. Hoje ele pode não estar me atingindo, mas eu tenho uma filha mulher. E aquela criança que está crescendo dentro de um lar violento,
Será que a minha filha não pode se encontrar com esse rapaz? Então, essa violência vai me atingir. E, infelizmente, nós ainda temos muito isso de, enquanto não está sendo comigo, eu me omito, eu fico na minha. Só que aí a gente precisa pensar diferente, né? Porque a sociedade ela é um organismo vivo e eu faço parte dela, né? Então, à medida que eu tomo determinadas atitudes, modifico minhas próprias atitudes, trago uma educação mais clara e efetiva para dentro do meu lar também, da minha comunidade, para as pessoas que estão próximas, eu vou modificando isso. E a violência ela precisa trabalhar a partir disso, porque uma criança, ela não nasce com preconceito, ela não nasce violenta, ela não nasce corrupta, ela vai aprendendo com o tempo. Então, se eu começo a educar de uma forma efetiva essa criança, eu vou ter um adulto com pensamento diferente, eu vou ter uma sociedade diferente. Mas não, o que é que a gente trabalha? E aí eu preciso dizer, ou melhor, criticar minha área, né? Porque, na verdade, a gente está sempre na repressão. Então, eu sempre dizia que quando a gente atendia mulheres vítimas de violência, e eu só atendia a mulher, né? Eu estava enxugando gelo. Porque, na verdade, se eu não atender também esse agressor, se eu também não tiver um olhar diferenciado, eu não vou conseguir equilibrar a equação. Então, em todos os tipos de violência é dessa forma. Eu preciso primeiro iniciar da educação. A repressão ela vai continuar, ela vai existir porque é necessário para a sociedade. Mas, se eu educo, eu vou minimizar essa repressão. Verdade. Ok, Catele, muito obrigado, né, pela sua participação. A gente está chegando ao final do programa, né? O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, não dá tempo de falar tantas coisas, e você disse com muita propriedade, tem que começar na educação. Isso é muito complexo, né? Porque a própria lei, ela não tem essa parte de punir, mas a punição não acaba por recuperar ou por restaurar, né, o que deve ser feito. Então, é uma coisa que deve começar na educação, dentro de casa, com as famílias e assim por diante. Então, muito obrigado, doutora Catiele, doutora Ana Sandra, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Em Discussão. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição sempre que precisarem. Ok, doutora Ana. Eu agradeço a oportunidade, acho que é um tema que precisa estar sempre debatido e é um tema que atinge a todos nós. Enquanto existirem pessoas sofrendo qualquer tipo de violência, esse não será um lugar em que nós todos poderemos viver em paz. Me permita, antes de terminar, a gente está encerrando, mas eu queria que só vocês deixassem algum número de contato para denúncia e assim vocês encerram. O número de contato para denúncia, né, o Disque 100, que são todas as violações dos direitos humanos, quando algum cidadão liga, a denúncia é encaminhada para o Ministério Público do Estado que ocorreu e aí será apurado. Então, o mais importante é tenham coragem, denuncie. Nenhuma pessoa vítima de violência está sozinha. Então, nós estamos para acolher e caminharmos juntos. Ok. Doutora Ana, tem algum número de contato? Não, o número que a gente precisa referendar e reforçar, a Catiele já informou, né? Mas dizer para as mulheres e para os agentes de saúde, para as pessoas que recebem as mulheres, as denúncias, que a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande para poder acolher essas pessoas e para encaminhá-las, incentivá-las e estimulá-las para que cada vez mais elas possam se sentir seguras e à vontade para poder fazer a denúncia. Ok. Muito obrigado às duas, né, pela entrevista. O programa Em Discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.